Fala pessoal, bem-vindos ao Casal Canelo. Pra quem não conhece, eu sou a Maria. Eu sou o João. E hoje, gente, a gente vai fazer algo que muitas pessoas não gostam, porque às vezes vem algumas opiniões aí controversas, mas a gente vai listar do filme Não Perca Tempo até o The One, que no caso é... The One, que é o melhor. É ele que fez os track em inglês. Eu não sei inglês, então é ele que faz. Mas então, gente, seguinte, quer explicar, amor? Quero, a gente tá usando a tier list, né? A gente vai nomear os filmes que a gente assistiu. Não são todos, porque esse ano teve muito filme de terror. E teve uns que a gente ficou meio assim de assistir e não assistiu, mas os mais famosinhos a gente assistiu. Já fica um disclaimer que a gente não assistiu o mais famoso, porque Frankenstein acabou de lançar e a gente não assistiu. Mas é que assim, é muito recente ainda, mas a gente vai assistir o Frankenstein. Então já dito isso, a gente não assistiu o Frankenstein. Mas a gente tem 10 filmes que a gente assistiu. Entre as seleções estão aqui Não Perca Tempo, que não vale o seu tempo mesmo. Uma vez vale, sabe aquela ida no cinema ou colocar ali na TV. Que você assiste uma vez é bom, mas não vai me assistir nunca mais. Pão com margarina, que é o quê? É o mediano, é bom, sabe? Não é lá aquelas coisas, mas também não é ruim, mano. Tá ali, tá ligado? Não tenho que assistir, vou assistir aquele, até que é legalzinho. Exato. Daí tem o Carai, porque, Carai, os caras... Que filme, hein? Sabe, né? Tá ligado? É quase lá. E daí tem o The One, que é o melhor, ou os melhores do ano. É aquele que você Fechou? sai do cinema assim... E lembrando, gente, que tem um filme que vai estrear em dezembro, tá quase aí o filme, que é o filme de FNAF. Então, se preparem, porque eu gosto bastante de FNAF e o Victor vai me ver enlouquecer e vocês também vão. Mas vamos começar aqui. O primeiro filme é A Rainha do Baile. Eu não assisti, eu não vou poder opinar sobre, eu só vou opinar sobre a Netflix. Então, ela vai opinar sobre o filme. Então, gente, A Rainha do Baile é de uma saga da Rua do Medo. Eu assisti toda a saga até o terceiro filme. Então, quando eles falaram que ia ter o quarto, gente, eu surtei. Porque quem assistiu a saga vai confirmar que a saga é muito boa. Mas aí, gente, eles literalmente... Eles estavam indo num caminho, aí desviaram pra outro que não tem nada a ver. Eu não vi liga com os outros filmes, essa Rainha do Baile. Tipo, é um filme, assim, que você já sabe o que vai acontecer do começo ao fim. Então, tipo, você assiste... Cara, sério isso. E eu tava esperando ainda que no final acontecesse uma reviravolta que ligasse outros filmes. Porque o primeiro, o segundo, o terceiro é tudo ligado. Ligado passado e futuro. Agora esse quarto, gente... Então eu vou colocar no Não Perca Tempo. É isso. Vamos lá agora pro Telefone Preto. Eu já vou colocar ele aqui no The One. Eu assisti ele, eu fui forçado a assistir o primeiro, eu não gostei do primeiro. Não é que eu não gostei. Eu achei ele... É um filme bom. É um filme bom de terror. Mas não é aquelas coisas. Eu também nem gosto de filme de terror, sendo bem sincero. E daí, eu fui no cinema assistir esse Telefone Preto 2. Cara, é muito bom. Ele tem uma história. Eu odeio filme que é só susto por susto, que vai ter alguns aí, mais pra frente que é só isso aí. Que eu assisto, né? Não, nem é trash, é filme A, que tem muito dinheiro mesmo e não sabe contar uma história. E é só pra ganhar dinheiro de bilheteria, não tem uma história. Mas Telefone Preto 2, cara, eu achei muito melhor que o segundo. Eu, como não gosto de filme de terror, eu achei esse filme muito bom. Pra mim é um dos melhores filmes do ano, comparando com todos os restantes, então eu gostei bastante dele. A trama dele é bem clássica. É a continuação direta do segundo filme. Direta não, passa alguns anos, né, desde que aconteceu, mas as cicatrizes do que aconteceu no primeiro filme ainda mancham a memória daquela família e daquela cidade também. Só que a menina, que nem era pra ser... Ela é a protagonista do filme, que não é o moleque, que eu esqueci o nome. Fini. O Fini. A irmã dela, a irmã dele que é a protagonista, e ela arrebenta. A atuação dela é maravilhosa, é tipo muito bom. Ele fica como coadjuvante perto dela. Quando ela tá em cena, ele, coitado, e diga de passagem, 70% do tempo ela tá em cena, ela rouba totalmente a cena. A história é muito boa, é bem rica em detalhes. Vai ter, obviamente, uma continuação. Ficou bem claro ali que por conta da máscara, que ele recuperou a máscara lá que ele tinha cortado, então vai ter. E eu acho que eles vão trabalhar a história dele, do carinha que matou, né, que fez, eu não vou dar spoiler, mas o que ele fez, é o mesmo cara do primeiro filme. Então eu vou assistir o terceiro, mas esse segundo pra mim, dessa lista aqui, tem
Um que eu acho que é melhor do que ele, na minha opinião, em história, tá? Mas é muito bom. É isso. Eu também, gente, faça das minhas palavras a palavra dele. Eu sempre fui fascinada por Telefone Preto, né? Desde o primeiro filme. Quando saiu o segundo, eu fiquei... Tipo assim, é um filmaço, gente. Então eu recomendo vocês assistirem. Agora, o terceiro é Nosferatu. Esse eu não assisti, gente, então o Victor vai falar. Antes de colocar ele em algum lugar para antes dos julgamentos, assim, eu assisti, tá, o primeiro de cinema mudo, tá? Porque, obviamente, ele faz parte da cultura do cinema de terror que existe na face da Terra. Então, quem gosta de terror, se não assistiu Nosferatu primeiro, não pode falar sobre filme de terror nenhum, porque não entendeu a história de Nosferatu. Nosferatu, pra quem não sabe, ele é meio que uma adaptação do Drácula. Basicamente isso. A história é basicamente a mesma, só que eles têm poderes diferentes, tá? Enfim, esse Nosferatu, eu fui com muito preconceito pra assistir esse filme. E... de cena de medo. Tipo, que fica com medo lá. É só os primeiros 5 minutos do filme que ela tá sendo possuída. Depois fica muito grotesco. É bem... Eu não gostei muito, nem um pouco dele, porque a história vai enrolando, e não vai crescendo a história. Sabe aquele livro que tu começa a ler as primeiras páginas, aquelas 20 primeiras páginas, e daí depois você sabe tudo o que vai acontecer? É basicamente Nosferatu, tá? Óbvio, é uma releitura de uma obra que já existe, a gente sabe o que vai acontecer. Eles tentaram abordar o Nosferatu aqui como se fosse uma espécie de algo mais sexual, e ligado à praga dos ratos que teve, né? Essa parte é legal. A história não me convence muito, mas tem ótimos atrizes, atores no caso, são excelentes. A parte de design de produção e fotografia é surreal. Eu acho muito bom. A fotografia que é usada é muito boa. Mas pelo diretor, eu esqueci o nome dele agora, que ele fez o Farol, ele fez a Bruxa, pra mim qualquer um desses dois filmes dá um pau no Nosferatu tão grande que nem parece que é do mesmo diretor. Então, dito isso, não é um filme ruim pra quem nunca assistiu a primeira obra de Nosferatu. Então, pra quem é o primeiro contato com o Nosferatu, vai ser até que legal. Mas pra quem já assistiu o primeiro, que tem aquele visual grotesco, que ele é feio, que ele aparece mesmo, tem nem dúvida, o primeiro é bem melhor, e olha que é um cinema mudo, tá? Então, dito isso, pra assistir ele, eu coloco ele no pão com margarina. Agora, o outro é Premonição 6. E eu esqueci o restante. É Olho e Sangue? Alguma coisa assim. Não faço ideia. Dor e Sangue, alguma coisa assim, gente. Mas esse filme eu gostei bastante. Só que também não é um filme que eu vou assistir sempre, sabe? Tipo, é um filme que eu falei, nossa, muito foda. Mais um da linhagem Premonição. Se eu começar a assistir Premonição do zero, eu vou assistir ele. Mas se eu for assistir solto, assim, não é um filme que eu vou querer. Então eu acho que eu colocaria numa vez vale. Então, Premonição, né? Todo mundo lembra daquela cena do avião explodindo, né? E daí depois tem a ligação do outro filme que começa direto com o avião explodindo. Você fala, caraca, são várias histórias. Premonição 6, o que acontece? A gente vê como que funciona, como que de fato acontece a premonição. Mostra os estudos sobre a premonição que a avó da menina tem lá, porque ela teve, como então ela documentou. Também exato, ela literalmente fala que consegue enganar a morte. E ela consegue enganar a morte, ela conseguiu enganar a morte, e ela mostra isso no filme. Só que todo mundo sabe que uma hora chega, né? Uma hora a conta chega, enfim. O filme retrata isso. Só que o filme é muito cômico. Eu não sei, eu nunca assisti os outros Premonições. Eu não sei se era tão cômico assim. Mas eu dei muita risada no cinema. Eu tava esperando um filme de terror. E daí só tem sangue voando e risada. Então, pra mim foi uma experiência bem diferente do que eu esperava. Positiva, tá? Positiva, eu saí de lá rindo e achando um filme até que divertidinho, sabe? Não é um filme que eu vou assistir, porque, a história dele nem tem história. Porra, é só um... Enfim, é só mais um filme, sabe? Pra mim não tem nada demais. Mas o começo é muito maneiro. Não, é legal. A historinha que eles contam é legal. Ele tem uma história. Diferente do próximo que vai chegar, ele tem uma mínima história.
que o próximo não tem história, mas ele tem história. Então, dito isso, aonde que o Premonição 6 ficar, o outro não vai poder ficar acima disso. Uma vez vale. Então tá bom. Então o outro a gente já sabe que não perca tempo. Posso até colocar aqui, Invocação do Mal 4. Não coloca Eu ainda. já vou colocar. Não, calma. Ele não é melhor que Premonição 6. Então vai ficar no não perca tempo. Eu tô falando sério. Tá, mas primeiro dê seus argumentos. Casal Warren, gente. São uma farsa. Dito isso, eles vendem o filme como se fosse algo que aconteceu de verdade. Eles criaram o tabuleiro Ouija, mano. Só pra vender isso, tem fatos e argumentos falando sobre isso. Você começa assistindo todos os filmes de Invocação do Mal. O que aparece? Baseado em fatos reais. Daí você termina de assistir, aparece. Nem todas as cenas que foram coletadas nisso são verdadeiras. Que porra é essa? Contraditório, totalmente contraditório. Pra mim, não tem história nenhuma aí. É a história de um casal mentiroso, sabe? Porque a mulher lá do casal Warren, que eu esqueci o nome dela, ela apanhava do marido. Isso não mostra. Aparenta que ele é o calmo, que ele é o calculista, que ele sabe onde, que ele sempre vai salvar ela. Mano, não é isso que acontece. Na história real, ele bate muito nela. Bate muito, engana as pessoas. Mas a gente tá falando sobre o filme, não sobre a vida dele. Mas o filme relata a vida deles. Não, relata, mas sobre o filme, o que você achou? Horrível, porque relata que não é uma história de verdade. É igual você tentar quase assistir um documentário e o documentário só fala merda. O documentário vai ser horrível, pronto. Ó, eu vou falar, gente, porque eu não gostei do filme, se baseando no filme em si. O filme conta a história mais da filha deles, né, que começa a ter a visão que a mãe tinha. O que eu no começo eu me apavorei bastante, eu achei umas cenas bem assustadoras. Ele é bem assustador. Mas, gente, no final, quando eu vi aquele espelho rodando, eu falei, cara, tá de sacanagem com a minha cara, né, tipo... Eu não esperava nada demais, eu só tava com muito medo. Pareceu mais um conto fantasioso do que uma história baseada em fatos reais, sabe? E daí isso me desanimou bastante, eu sempre fui fã da saga, mas isso me desanimou bastante, então eu colocaria numa vez vale. Pra mim, se você assistir toda a saga de Invocação do Mal 4 ou não vai te agregar nada. Mas, pra amor, é que tem muita gente que gosta de Invocação Não, perfeito, do Mal. eu não sou essas pessoas. Eu gosto de história. Eu gosto de cinema. E eu gosto da história que é contada. Não importa se você vai ter 1 milhão de fãs falando bem de Invocação do Mal 4, de Invocação do Mal 3. Pra mim, tanto faz. Ele não conta uma história. Ele não sabe contar uma história. Ele te enrola por 2 horas e pouco a merda do filme pra não te entregar nada no final. Você não tem nada. Você não tem uma percepção boa do filme. Você não sente raiva do filme. Você só sente que é só mais um filme. Então, se for pra colocar nessa lista de só mais um filme, por favor, ele não vale seu tempo. Sabe? Um filme que eu nunca assisti, mas eu sei que quando eu for assistir... Eu até esqueci o nome do filme agora. Vou até cortar essa parte. Eu esqueci o nome do filme. Qual que é o nome do filme? Sei lá, vou dar um exemplo, né? O Exorcista. O Exorcista. Eu não preciso assistir pra saber que ele é um filmão. O Iluminado, a gente assistiu. A gente já sabia que era bom. Entendeu? Daí a gente foi assistir a continuação, né, esse ano, que não vai estar aqui na lista porque não é de 2025, mas que é Doutor Sono. Pra mim, enrola pra caramba, mas ainda tem uma história. Invocação do Mal 4, que é o 4º filme, e diga-se de passagem, eu acho que vai ter mais um. Não vale vai o seu ter tempo. Um spoiler pra vocês. Vai ter mais um, só que esse vai contar o passado deles, o início. Que eles começaram... Já mentiu na história depois, agora antes vai mentir mais. Tá, então onde que você não perca tempo. Não vale o teu tempo de assistir essa saga inteira. Não vale. Eu colocaria numa vez vale, mas eu vou deixar o Victor com essa. Porque agora chegou no filme do macaco, que o Victor não assistiu. Pra mim, esse macaco só é aquele do Toy Story. Então, esse filme foi baseado, né? Porque no filme Toy Story... foi? Não, foi porque o macaco aparece no filme Toy Story, né? Eu não sabia que era baseado. Mas ele aparece em mais algum filme, só que eu não sei dizer. E assim, gente, quando lançou o trailer, várias pessoas foram pro cinema porque achou o trailer muito foda. Só que quando foi assistir o filme, não gostou tanto. Mas eu não fui essa pessoa. Porque ele é um filme de terror com comédia. E eu gosto dessa junção. Então, assim, eu já assisti 3 vezes esse filme.
3 vezes? Então, assim, as pessoas não gostaram, mas eu tenho uma opinião contra a história que eu gostei, porque é um filme de terror com comédia, assim, acontece bastante coisas, como que eu posso dizer, algumas cenas que é ruim de ver, tipo, de mulher caindo na água com choque, sabe? Tá, entendi. É ruim de ver, eu esqueci o nome da palavra agora, quando o filme, tipo, tem muita coisa, tipo, gente se cortando. Gore. Tem muito gore. Mas eu gostei, então eu coloco no pão com margarina. Tá bom. Sinners, os pecadores. Eu já posso colocar no teu one também lá, porque... Enfim, se tiver que só ter um aqui, o outro vai cair. Não tem muito o que falar sobre esse filme. Esse filme começa bom e termina ótimo. Ele é muito bom, cara. Ele promete tudo que ele entrega. Ele nem prometeu tanto, não. Só era o Michael B. Jordan mesmo. Pois é, tipo, não teve muito marketing. Eu acho que eu vi um pouquinho só do filme, mas eu quis muito assistir. A gente vai assistir junto. E, cara, a gente assistiu na semana de estreia, né? Semana que estreou, aham. E sem pretensão nenhuma, pra mim era filme de vampiro só, porque era o que eu tinha visto. E eu falei, vamos assistir. Você já tinha visto sobre vampiros? É, porque tá escrito que é sobre vampiros. Eu não sabia que era sobre vampiros e várias pessoas não sabiam também, porque começaram a criticar, falando, que coisa de vampirinho, não sei o quê. Mas no trailer mostra vampiro. Então a pessoa não viu o trailer, mas no trailer mostra vampiro. Eu não e pra mim pra mim era só mais um filme porco, igual Anjos da Noite, que falava sobre vampiro. Que ia ser melhor que Crepúsculo, diga-se de passagem, porque Crepúsculo foi horrível. Mas, pra mim ia ser isso, não ia ser um filmão. Cara, ele falou de representação negra, ele falou sobre toda a parte da colonização, da escravidão que rola até hoje, né? Rola até hoje. Vamos fala falar que foram libertos. Fala da... Tem uma rua lá no filme que ela é dividida entre onde só pessoas brancas vão e outras a parte negra vai. Mostra isso no filme. O vilão da história, né? O antagonista, ele traz a parte dele europeia. Eu não lembro de onde que é agora, me desculpa. Mas ele traz com ele aquilo que ele acredita, a cultura dele. E da mesma maneira que ele foi roubado na cultura dele europeia, que ele era um dito de bruxas, e bruxas que de fato aconteceu de se perder, né? De ser retratado como vilão, como mal. O Natal que a gente tem hoje, Fada do Dente, Coelhinho da Páscoa, tudo vieram deles, os povos celtas, e enfim. E a gente hoje vê que o Natal não é mais do povo celta, é do povo cristão. E o Coelhinho da Páscoa só não existe, é só pra criancinha. Pra eles não, é uma tradição mesmo. E isso foi tudo roubado deles. E eles não tiveram crédito. Só que o vilão, o que ele faz? Ele rouba isso. Ele, como ele é um vampiro, ele rouba a memória das pessoas. Ele rouba a cultura. E se apropria disso tudo. Então esse é o problema do vilão. Porque ele faz o que fizeram com ele. Já o povo negro que é retratado, né, que sofreu e sofre até hoje, né, infelizmente sofre até hoje, ele retrata que é uma luta de fato, que é uma resistência contra tudo isso. A gente vê que no final do filme, mano, ele mata todo mundo com o Ku Klux Klan, mano. E é uma cena deliciosa de se ver, deliciosa de se ver. Só que ainda na luta contra o vampirão lá, você vê que eles, naquela cena icônica que eles estão dançando, que mostra o passado, presente e futuro de vários povos dançando, os povos originários da África, mostra o hip hop, o funk, mostra balé, mostra teatro, mostra o jazz, o blues, mostra tudo junto. Mostra a união de culturas também, de povos. Você vê que é muito mais rico do que só o preconceito fala, do que o povo branco fala. Então, pra mim, ele retratar isso de uma forma que é só mais um filme de terror, não é só mais um filme de terror. Pra mim, ele... tem história. Ele é um filme maravilhoso. Pra mim, se fosse deixar só um lá em cima, o Sinners seria esse filme. E o Telefone Preto 2 seria o Carai. Porque é um filme bom também. Tá? Então, se fosse pra deixar um, né, teu ano que é um, eu deixaria Sinners. O que você acha? Não, deixa o Telefone Preto então, tá bom. Agora vamos pro outro, Acompanhante Perfeita. Então, gente... Eu já vou colocar em Carai, tá? Eu também iria pra Carai com esse filme. Esse filme, assim, é um filme bem legal, porque
no caso, começa com ela sendo a vilã. E você vê que quem realmente é vilã é o cara, né? Tipo, o cara que era bonzinho, que era o amigão, era um otário, né? Então, tipo, quando ela dá aquela reviravolta, assim... É muito gostoso, né? A gente gosta de alguém que sempre sofreu, que sofre, e daí depois tem a reviravolta, né? Tem Doce Vingança, de uma menina lá. Enfim, não lembro, mas vocês sabem mais do que eu. Agora falando de Acompanhante Perfeita, o legal é que ela retrata uma inteligência artificial, né? Um robô, um ser... Eu esqueci o nome, mas não é robô. Mas é um robô, tá? Todo mundo entende, mas não é robô. Mas, enfim. A gente vê que, de fato, ela não tem uma vida ali, sabe? Tipo, uma vida artificial. É igual você ter dozinha do ChatGPT. É a mesma coisa, gente. É a mesma coisa. Tem uma empresa gigante por trás dessa robô e por trás do ChatGPT que tá ganhando muitas informações sobre a tua vida. Então, isso aí é uma ferramenta só para coletar dados. Então, analisando friamente, essa robô a gente não tem que sofrer por ela. Agora, mas o filme faz a gente admirar ela como, nossa, tadinha dela. Que gostoso é ver ela matando o pessoal. Mas não deixa dos humanos serem Então, eu acho que é aí que tá a graça do filme. Às vezes as pessoas, nós somos tão desprezíveis que a gente prefere algo não vivo do que nós próprios. Então acho que essa é a reflexão do filme mesmo. A gente prefere que algo que não seja humano ganhando do que a gente mesmo, porque a gente só destrói as coisas. A gente é maligno, a gente não se importa com os outros, a gente só faz merda com os outros, a gente tem preconceito, a gente vê pessoa passando fome na rua e não ajuda. E o filme mostra, de certa maneira, a loucura que é aquelas pessoas naquela casa, e ela sendo a que não tem culpa de nada, entre muitas aspas, porque ela é um ser perfeito, sabe? Entre muitas aspas. Porque ela foi configurada pra ser daquele jeito lá dele. Enfim, o filme pra mim é isso, só que as cenas são muito boas, a história, a reviravolta é muito bom, então pra mim é um filme, caralho, vale a pena assistir bastante, tá? Bastante. Sim, agora o segundo, que é A Hora do Mal. Isso. Eu coloco também no caralho. Porque assim, gente, é um filme muito bom. Ele conta também uma história, né, que você fica naquilo, como que isso aconteceu? Então mostra na visão de cada pessoa. Eu acho isso muito incrível. Entre parênteses, a gente não sabe como acontece ainda. A gente não sabe como acontece. Ainda fica aquela dúvida pra você sair do cinema e fica falando. Fica pensando, eu acho legal. Eu acho legal. E também tem uma vilã muito boa, né, que é aquela ruivinha lá, velha. Ela é bem caricata. Ela faz, eu acho que é voodoo. Eu não... Desculpa se não for, não quero agredir ninguém. Aqui é total ignorância minha. É pra ser voodoo mesmo. Então, mas eu não sei, então não vou falar sobre, né, do que é, mas o que aparenta ser aquilo lá. E ela retrata de uma forma até que legal. Vamos misturar isso daqui. Quebra isso aqui, fio de cabelo. Não sei o que. E tipo, gente, você sente muita raiva dela por conta disso. Sim, porque ela liga o meu foto e traz de uma maneira cômica. Eu acho isso legal. O que ela fez com o menino lá, eu falei, mas se eu pegar essa velha na rua, ela vai ver. Cara, teve vários memes dela correndo na rua, assim, correndo, né, porque no final do filme ela tá correndo e um monte de criança correndo, daí tá o pessoal, e esse é um dos melhores filmes do ano. E não é zoeira, é de verdade, porque é um dos melhores filmes do ano de terror, mano. Porque, tipo, se você olhar só ela correndo, você fala, nossa, mas é um filme bobo. Mas quando você assistir do começo até o final, você entende. É um filme bobo e bom. Cara, é muito bom, é muito legal o jeito que a professora é tratada. Na minha opinião, eu não faria nada dela, porque aquela professora é meio maluca também. Pra mim, eu teria saído da cidade, abraço. Vai com fé, fé com fé. Estão me acusando? Tá bom, adeus. Vou embora. Enfim. Dinheiro ela tinha, gente. Exato. Enfim, é um filme bom, tá? Assistam. Não tem muito o que falar porque é um filme raso. Não é igual os dois primeiros ali de cima. É um filme bom, tá? É um filme bom, a gente assiste de novo também, mas... Exato. Ainda não chega no teu ano. Não, mas é muito bom. Vale muito o seu tempo. E agora a gente vai pro último. O Extermínio, a Evolução. Eu colocaria Não Perca Tempo. Comparando com o primeiro e segundo, né, que a gente assistiu. Cara, o terceiro é realmente uma merda. É que tipo, beleza, a história é legal, que o menino tá indo lá sozinho, ajudando a mãe dele e tudo mais, só que daí o cara lá, o cirurgião, médico, só
Ele fala que não tem mais cura, enfim, ele dá um jeito nisso, mostra ele passando os sufocos que tem e tudo mais, a mãe dele surtando quando ele tá dormindo e matando os bichão tudo lá. Mostra ele aprendendo, usando o arco, matando, vendo, explicando como que funcionou a evolução, mostrando outras formas de viver, enfim, mostra tudo isso. Isso é muito legal. Isso é bem legal mesmo, uma história de sobrevivência bem legal. Só que o começo do filme não liga com ele liga só com o final, mas não com o restante do filme inteiro. O filme inteiro, começo do filme, retrata um menino loiro que ele perdeu a família inteira dele. Beleza, e ele tinha uma cruzinha assim até. Esse menino loiro não é o protagonista do filme. Não é o pai do protagonista do filme. Não tá fazendo parte daquela civilização. Ele aparece no final ele aparece com uma gangue lá. Uma gangue, exatamente, uma gangue punk. E a gente não sabe o que aconteceu com ele. E é ridículo. É ridículo. Porque ele coloca toda a tensão do filme, tipo, pô, será que o menino vai conseguir sobreviver? Porque ele falou que não quer mais viver naquela ilha e não sei o que lá. E daí chega essa equipe liderada por aquele cara que apareceu no começo do filme, que era uma criança. Agora ele é todo punk, todo anarquista, entre muitas aspas, enfim. E daí ele chega matando e dando graça, não sei o que. Ah, que legal, o jeito que eu matei esse daqui, pá, não sei o que, esse menino é muito da hora, vamos lá, vamos junto com a gente. E acaba desse jeito. Pra mim, se não tivesse esse começo e esse final, o filme seria muito bom. Mas a gente não pode avaliar partes do filme, a gente tá avaliando o filme inteiro. Então, dito isso, se é um sanduíche, o meio é bom, mas o pão de cima e o pão de baixo tá queimado e vencido e tá cheio de fungo. Tipo, gente, você começa numa tensão lá, vendo o moleque fugir. Aí do nada vai pra uma vila, que você também acha que o pai do menino vai ser um protagonista, ele só aparece no começo e some. Daí é só o moleque e a mãe dele. Aí depois aparece um homem. Tipo, sei lá, gente. Beleza, eu entendo que eles tentaram. Mas, cara, o primeiro e o segundo filme é tão bom. É muito bom. O segundo filme eu assisti num cagaço. Aí esse terceiro eu assisti tentando não dormir. Eu tava assim, nossa, você acabou ou não? Eu acho que eu até dormi um pouquinho no filme, né? Ele não é bom, enfim. Comparando com a saga dos outros dois, ele não vale. Você não precisa assistir porque não faz nexo nenhum com a saga. Como filme único, independente, talvez uma vez vale. Entende? Uma vez vale. Porque comparando aqui, eu assistiria Extermínio, a Evolução, do que Invocação do Mal. Ele tem mais história do que Invocação do Mal. Não tô dizendo que é muito melhor, não. Eu então, acho se fosse que colocar os aqui, dois vão ele ficaria na frente aqui, entendeu? Eu acho que... O outro eu não assisti, então não posso julgar. Mas ficaria aqui. Eu acho que os dois vão não perca tempo, porque... Gente, esse Extermínio e Evolução é um filme muito chato. Vou ser sincera, é chato esse filme. Tem uma história, mas ele é chato. Demora pra desenvolver essa história. Sei lá. Eu nunca mais vou assistir na minha vida esse filme. Então. E é isso, tipo... Acho que a lista acabou por aí, amor. A lista acabou. Claro que tem, acho que mais filme pra lançar em dezembro, igual o Five Nights at Freddy's. E tem o Frankenstein que a gente não assistiu. Tem o Frankenstein, mas dos que a gente assistiu até agora, ficou assim, né? Eu com certeza ia colocar Os Pecadores e O Telefone Preto em primeiro lugar, porque é um filmaço. E eu acho que pra mim tá totalmente certinho. Pra mim também. E aí? A lista ficou igual pra vocês? Ou vocês têm algo pra falar contra nós? Ou contra mim? Ou contra elas? Gente, deixem nos comentários. Não tenham vergonha. Pode criticar a gente, porque a gente tá aqui pra debater mesmo. E a gente vai responder à medida do possível. Igual, eu não gostei muito do Victor colocar o Invocação do Mal Não Perca Tempo. Porém, eu entendo que não só ele pensou assim. Então não vai ser a minha opinião que vai bater. São fatos, né? Contra fatos, não argumentos. Mas de restante, gente... Tá muito bom. Então deixa aqui nos comentários ideias também de filmes. A gente fez versão terror, mas a gente também pode fazer outras versões, ação, comédia. Aí fica a critério de vocês. E também, se você gostou, já vai deixando aquele like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Valeu!